Fala pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje vamos falar sobre Apocalipse 3,14. Esse texto prova que Jesus foi a primeira criatura de Deus Pai. Bom, antes que eu comece a comentar sobre este assunto, peço que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de estudar grego do Novo Testamento, hebraico, teologia, é só falar comigo. Aqui na descrição desse vídeo estão todas as minhas redes sociais, inclusive a minha página do Instagram, que é essa aí, está aqui o link, você clica e já vai ser direcionado para lá. Beleza? Aqui está o Pix do meu canal, para caso você queira fazer aí alguma contribuição, e aos que já fizeram, eu tenho aí a minha gratidão. Deus abençoe grandemente vocês, certo pessoal? Então é isso aí. Vamos ao tema do vídeo de hoje. Bom, deixa eu mudar aqui essa imagem. Bom pessoal, aqui nós temos o texto a ser debatido, certo? Que é Apocalipse 3,14. Aqui eu peguei a Bíblia ACF, né, em português, que é a Almeida Corrigida Fiel. A discussão gira em torno dessa expressão aqui, ó, o princípio da criação de Deus. É o próprio Cristo que está falando isso, né? Não é outra pessoa, certo? Então, existe uma discussão em cima desse termo princípio. Como é que ele pode ser e como é que ele deve ser interpretado aqui em Apocalipse 3,14. Então, eu quero levar em consideração alguns fatores. Primeiro, o uso desse termo aqui no Novo Testamento, que é a expressão arche, certo? Vamos analisar essa expressão em algumas passagens para ver ali alguns significados que esse termo carrega, certo? Então a gente vai fazer uma análise, digamos assim, dentro de um campo semântico, né? Aí depois eu quero fazer menção do contexto, certo? O contexto para esse texto ele é extremamente importante e é o que todo mundo esquece. Eu nunca vi um debate entre unitários e trinitários onde qualquer um deles fizesse menção ao contexto dessa passagem, né? Apenas pegam a palavrinha isolada e interpretam, né? Então eu quero fazer menção do contexto, que é extremamente importante para interpretar esse texto. Ele não pode ser interpretado fora do seu contexto. Quero também fazer menção à questão da crítica textual. Temos aqui uma variação textual interessante, né, que eu vou mostrar, certo? E também quero falar sobre uma estrutura gramatical que nós temos aqui desse texto, como ele pode ser interpretado. Beleza? Então, vamos começar? Primeiro eu quero fazer menção da crítica textual, né? Aqui eu peguei o texto grego que nós temos do Apocalipse, né? Aqui você vai ter o re arche, que é o princípio, tes quitícios, quitícios é criação, e temos tu teu, que é de Deus, tá? Quando você vai pegar, por exemplo, o Códex, deixa eu tirar aqui a minha imagem para ficar melhor. Quando você vai pegar o Códex Sinaíticos, né, que nessa passagem aqui é o texto mais antigo que nós temos do Apocalipse, ele vai trazer a expressão ó, Eclesias, rearchetes Eclesias tuteu, ou seja, o princípio da igreja de Deus. Olha isso aqui, ó. E aí, o que vocês acham dessa variação textual? Vocês que dizem, né, que tem que seguir o texto mais antigo, será que vocês vão seguir aqui ou não? Bom, eu quis mencionar essa variação, mas para questão de conhecimento, né, já que nem todo mundo sabe ou tem acesso aos cotes, né, gregos. Então, digo, não, eu vou trazer isso aqui, né, para questão de conhecimento das pessoas, né? Então, vamos lá. Primeira questão é essa, tá? O que vocês acham dessa variação aqui, certo? Então, vamos lá.
A segunda questão que eu vou trabalhar é o uso do termo arche. Esse termo arche, ele pode ser traduzido como começo, princípio, domínio, governo, soberania, né? Ele também está linkado a esses outros termos, né? Como vamos ver aqui. Então, aqui no texto de Lucas, capítulo 12, versículo 10, temos o seguinte: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão. Aqui a tradução para governantes é essa expressão aqui, archas, que é a mesma expressão lá de Apocalipse. No caso é essa expressão aqui, só que aqui ela está no caso nominativo, né? Arche. E aqui ela está no caso acusativo, archas, certo? Só muda isso. O significado é a mesma coisa, né? No caso é a mesma palavra. Então, aqui ela foi traduzida como governantes, certo? Aqui em Apocalipse, ou em Lucas 20:20, temos o seguinte: puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem, para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Quando fala que a autoridade, né, é a mesma palavra aqui, arche, que está no caso dativo, né? E aqui você tem o exousia, que é poder, e o hegemonos, que é governador. Então aqui ela foi trazida como autoridade, certo? Em Romanos capítulo 8, versículo 38, fala o seguinte: pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes, e aí ele vai continuar, né? Quando ele chega aqui, nem autoridades, é a palavra archai, que é a palavra que está em discussão aqui, né? Ou seja, ela foi trazida aqui como autoridades celestiais, ou seja, são seres celestiais. Aí temos Efésios 1:21, que fala o seguinte: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Quando você pega aqui, a expressão governo, é aqui, arches, é a mesma palavra grega. Veja, governo, domínio, né? Envolvendo ali autoridades celestiais, enfim. Aqui em Tito, capítulo 3, versículo 1, fala o seguinte: recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes, estar preparados para toda boa obra. Quando você tem governantes aqui, é a expressão archais, certo? Autoridades, exousiais, né? Então, aqui, essa palavra archais, que é a mesma palavra do Apocalipse, está traduzida como governantes, tá? Então, esse campo semântico para essa palavra, ele existe, certo? Algumas pessoas falam que não existe. Então, eu estou pegando esses exemplos apenas para mostrar que existe, certo? E aí, o que acontece? Deixa eu pegar aqui. Aqui. A Bíblia judaica e a Bíblia NVI, elas fizeram traduções semelhantes nesse texto. A Bíblia judaica, ela traduz como governante da criação de Deus. No caso, essa Bíblia aqui, tá? É a Bíblia judaica, né? E a Bíblia NVI, ela traduz como soberano da criação de Deus. Algumas pessoas falam que essas traduções aqui, elas estão erradas.
Mas por que elas estão erradas? Por qual motivo? Né? Não apresentam motivo nenhum, apenas falam que estão erradas. Eu vou mostrar que não estão erradas e que essas duas traduções aqui, elas se enquadram melhor no contexto do Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Então vamos lá, agora vamos mencionar a questão contextual. Quando você pega todas as igrejas do Apocalipse, começando do capítulo 2, versículo 1, que é a igreja de Éfeso, né? Você pega todas as igrejas, você nota que Jesus, ele sempre atribui um título a ele próprio, certo? E pode notar que esse título que ele usa sempre está relacionado com o que está acontecendo na igreja. Então, exemplo, quando ele chega em Esmirna, né, ele usa qual título? O que foi, não, é o primeiro e o último, né? O que foi morto e reviveu. Note, o que foi morto e reviveu. Por que ele usa esse título ali? Que foi morto e reviveu? Porque a igreja de Esmirna, ela é uma igreja mártir, ou seja, ela é uma igreja que foi perseguida, que pessoas ali morreram, que pessoas padeceram, como o próprio Cristo ele vai mencionar depois dessa expressão. É só você continuar lendo, né? Que ele vai mencionar sobre isso. Ou seja, era uma igreja que contextualmente na época, ele estava sofrendo perseguições, né? E Cristo fala: olha, vocês estão passando por algo que eu passei. Ou seja, é sempre o título está relacionado com o que está acontecendo na igreja. Quando ele chega, por exemplo, em Pérgamo, o que ele diz? Ele diz que ele tinha a espada de 2 gumes. Por que ele usa isso? Quando você lê a igreja ali, o que está sendo falado? Pérgamo era uma igreja extremamente apóstata, né? Era uma igreja com doutrinas heréticas para todo lado, certo? E Cristo, quando ele fala de espada de 2 gumes, ele está falando: olha, se vocês não se arrependerem, a espada vai chegar. Inclusive ele menciona isso versículos depois, que se não houvesse arrependimento, o juízo chegaria para eles. Então note, Jesus ele sempre atribui um título que está relacionado com o que está acontecendo na igreja. Quando ele chega aqui, né, em Laodiceia, que essa é onde está esse texto aqui, o que ele diz? Escreva: eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus. Por que ele diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira? Porque a igreja de Laodiceia estava sendo infiel com ele. Então ele usa um termo que está relacionado ao que está acontecendo naquela igreja. Olha, vocês são infiéis, mas eu não. Vocês são falsos, mas eu não. Eu sou verdadeiro, eu sou fiel, e vocês não. Aí quando ele usa outra expressão, né, o arche, princípio da criação de Deus, nesse contexto aqui não faz o menor sentido. Ele está falando da criação dele próprio, porque em nenhum momento dentro desse contexto da igreja de Laodiceia Jesus está falando da criação de qualquer coisa. Muito pelo contrário, a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja, é só você ler versículo 15, né, tal. O próprio Cristo fala que eles se julgavam como pessoas ricas, pessoas que falavam assim: olha, a gente não precisa de mais nada, né? Já temos tudo. Inclusive eu vou até ler aqui essa parte, né, que eles mencionam sobre isso. Então vejam bem, ó, Apocalipse capítulo de número 3,
versículo 14 em diante aqui. Ele fala assim, né? Versículo 17. Você diz, sou rico, e agora que sou rico, não preciso de mais nada. Pois então escute, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, e nem sabe disso. Quer um conselho? Quer mesmo ficar rico? Então compre o meu ouro puro, derretido num fogo. Aí ele fala, quer se vestir bem? Compre minhas roupas brancas para cobrir a vergonha da sua nudez. Está querendo enxergar, pois eu tenho o colírio para os seus olhos. Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Portanto, seja fervoroso e mude de vida. Claro que eu estou usando a tradução pastoral, né? Ou seja, ele pede arrependimento àquela igreja. Por quê? Porque eles já se achavam os soberanos, que não precisa de mais ninguém. E quem é que não precisa de mais ninguém? Eram os governantes, os imperadores, os reis, porque eles eram os soberanos. Então, dentro desse contexto, a tradução governante ou soberano, ela está mais alinhada ao contexto. Falar aqui que Cristo é o primeiro da criação de Deus nesse contexto não faz o menor sentido. Até porque, como eu já falei, todos os títulos em todas as igrejas sempre estão ligados ao que está acontecendo em cada igreja. Então, contextualmente, essa expressão ela faz mais sentido, porque era a igreja que estava se achando digamos, né, o top, o governo. A gente já é rico, a gente já tem tudo, não precisa de mais nada. Aí Jesus ele vem e diz, não, vocês são ricos e ao mesmo tempo vocês são pobres, vocês não têm nada, né? Então a ideia de soberania, o governo aqui, ela faz mais sentido dentro desse contexto. Então eu tenho o uso do termo, eu tenho o contexto que favorece e muito essa tradução. Então eu tenho aqui dois fatores, né? O terceiro fator envolve aqui uma questão linguística que vai envolver o texto grego. Aqui você vai ter, ó, hierarche, tes, quitícios, tuteu, certo? Esse tuteu aqui, que é de Deus, está no caso genitivo. E aqui é um genitivo subjetivo claramente, né? O que é esse genitivo subjetivo? É quando o substantivo que está no caso genitivo, no caso Deus aqui, né? Ele funciona como o sujeito de uma ideia verbal implícita no substantivo principal, que no caso é quitícios, criação. Então o sentido é Deus criou. Então ele é o princípio do que Deus criou, né? Num caso ali, quando você pega a expressão princípio, esse arche, você pega esse arche ligado a esse genitivo aqui. Esse genitivo aqui, entre todas as possibilidades que eu vi em grego, a única que se encaixou aqui seria um genitivo de produto. Esse aqui ser um genitivo subjetivo, esse aqui ser um genitivo de produto. O que esse genitivo de produto ele faz? Isso significa que o substantivo principal, no caso esse aqui, o arche, ele produz a criação. Percebe? E isso aqui está ligado à questão do logos na criação. Inclusive, né, o próprio Thayer, ele vai mencionar exatamente isso aqui, ó, no seu léxico grego. Ele vai falar aqui, ó, rearchetes quitícios, de Cristo como o divino logos. Por que o divino logos? Porque a criação foi feita por meio de
quem? Quem foi que produziu essa criação? O Logos, João 1:1-3, onde menciona que o Logos ele estava com Deus, era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Ou seja, a criação foi originada por meio do Logos que Deus usou. Então, Deus ele fez a criação usando a sua palavra, o seu Logos. E quando você chega no próprio versículo 3 de João capítulo 1, diz que nenhuma só coisa que veio à existência existiu sem o Logos. Logo, como é que o Logos, a palavra, ela foi criada? Como é que ela foi criada? Se nenhuma só coisa que veio a existir veio à existência sem ela. Então esse é outro fator, né? Então aqui o arche ele está mais ligado à questão do Logos, ou seja, é como se ele fosse o originador da criação de Deus. E logicamente seria o seu governante, o seu soberano, né? Então esse é outro fator interessante nessa questão. Colossenses 1:16 também fala sobre isso, que tudo que foi criado por meio dele, né? Ele vai mencionar ali diversos fatores, né? Como a questão das coisas visíveis e invisíveis, né? Tudo veio por meio dele e para ele. Então, dentro dessa perspectiva, tanto da questão gramatical, questão do contexto e o uso desse termo está muito linkada a essa questão. Outro fator histórico que eu até iria esquecer aqui de falar é que os imperadores eles usavam o título de príncipes, que está ligado ao princípio, né, que está ligado a uma questão de domínio, ou seja, isso também era um termo linkado ao imperador para indicar domínio. E na época em que o Apocalipse foi escrito, muito provavelmente, né, ali foi na época de Domiciano, imperador romano, né, que perseguia ali a igreja, né, né? Então, olhando todos esses fatores, a questão do contexto, a questão da igreja, a questão gramatical que está aqui ligada, a questão teológica, entre outros fatores, todos estão linkados na mesma ideia. Então, aqui, a meu ver, é uma bizarrice alguém querer atribuir a Cristo aqui a questão da criação como o primeiro criado por Deus. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueça, seus hereges, de seguir a minha página lá no Instagram, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos vocês.